Então, vamos falar sobre Páscoa. Abram Êxodo 12. Ora, e o Eterno falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós princípios dos meses. Estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 14º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o seu vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao que comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, ou qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel matará à tardinha. E tomarão o sangue e poluão ambos nos umbrais e na verga da porta de suas casas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão da carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça, com a sua cabeça e com as suas pernas e com a sua fressura, ou entranhas. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Bom, aqui a gente vê todo um cenário na qual já havia acontecido a 9ª praga no Egito, e o Senhor já havia anunciado a 10ª a Moisés, e antes dessa 10ª praga, eles deveriam celebrar a Páscoa para que eles pudessem partir do Egito. A Páscoa significa saltar algo ou passar por algo saltando. E eu fui pesquisar o porquê do sangue nos umbrais, e eu tive o entendimento porquê que se chama Pessa. O povo do Egito antigamente era um povo idólatra. E quando eles queriam oferecer algo, a sua casa para os deuses, eles faziam as oferendas ou matavam os animais nas portas das casas, na parte baixa. Oferecia o sangue, matava o animal, recolhia o sangue e fazia a sua oferenda. E o porquê desse mandamento, o Senhor manda matar o cordeiro e passar o sangue. Nós entendemos que naquela fase, o espírito da morte passaria para matar o primogênito de quem não tivesse a marca do sangue nas portas. E nós entendemos que hoje, com a cobertura de Yeshua, nós entendemos que nós somos marcados pelo sangue. E naquela época, o sangue do Senhor, ele trazia essa proteção para aquele determinado momento, porque o sangue marcava assim, ó, aqui tem um povo hebreu que está celebrando a Páscoa, então o espírito da morte não se adentra. Primeiro motivo, na época da Páscoa, um ponto que eu quero destacar, na época da Páscoa, o espírito da morte não pode se chegar em quem está celebrando a Páscoa, porque nós somos remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa é comemorada no mês de Nissan, ela começa a partir do 10º dia, onde eles separam o cordeiro. No 14º dia do mês se começa a Páscoa. A Páscoa ela caminha junto com a festa dos pães ázimos, que eu quero falar mais à frente. É conhecido como a festa da libertação, pelo cenário que eles viviam. Para os egípcios, tá doido? Para os judeus, é um grande memorial à festa de Pessa, porque é um marco para eles, foi um recomeço. Depois de 210 anos, eles sendo escravizados, o Senhor fala, agora eu vou começar a cumprir a promessa que eu fiz lá com Abraão. A festa que relembra o povo, a essência de ser o povo escolhido de Deus.
Porque independente dos 210 anos de escravidão, o povo nunca mudou a sua essência nem os seus costumes. Estava pesquisando nesse livro aqui, ó, até indico, Raízes Judaicas, é um judeu messiânico que escreveu, tem muito material bom. Ele fala que um judeu, independente da situação, ele vai preservar a essência na qual ele foi ensinado. A gente sabe que o povo judeu é um povo não metódico, mas ele preserva os ensinamentos que são passados de geração em geração. Nós vemos questão do Shabat, questão de diversos costumes que eles vivem. E eles preservam muito isso. No entanto, tem certas festas que são, certos costumes que são preservados até nos dias atuais. Conhecida também como a festa da libertação, o marco inicial que se deu ao êxodo do povo hebreu para a saída do Egito. O sangue do cordeiro era a proteção deles, da mesma maneira que nós temos nos dias de hoje. Quando nós vamos estudar Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, o Senhor fala em Levítico 23, que são festas solenes para serem celebradas em estatuto perpétuo. Fui pesquisar a etimologia da palavra perpétuo, o significado, aquilo que não tem fim. Se é aquilo que não tem fim, a questão de espaço, de tempo, não se aplica nessa palavra. E quando nós vamos estudar lá no Bereshit, antes da fundação do mundo, tinham 7 coisas que já eram criadas e já eram verdade na eternidade. Deixa eu abrir aqui. A primeira, a techuvá, ou o arrependimento. A segunda, o Gan Eden, ou o paraíso, o jardim. A outra, a Gehinnom, que é o lago de fogo ou o inferno. A outra é a Kesid Hakavod, que é o trono celestial de Deus. A 5 é o templo sagrado em Jerusalém. Em Apocalipse vai falar que João viu o céu e a nova terra, e o mar já ser passado, e vi nos céus uma nova cidade descendo. A 6ª, o nome do Mashiach, ou o nome do Messias, Yeshua HaMashiach. E 7ª, a Torá. Então, se em Levítico 23 está escrito na Torá, as festas já existiam antes da criação do mundo. Por isso, o Senhor fala, celebrai em estatuto perpétuo. A relação de tempo não existe quando é algo perpétuo. O Senhor, Ele é eterno. Relação de espaço, de tempo, não existe em relação a Ele. Então, as festas eram celebradas antes da fundação do mundo. Pentecoste, tabernáculo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já estabeleceu isso. O porquê? Nós entendemos que o Senhor, Ele estabelece algo antes da fundação do mundo, para um certo período antes do Messias e para algo depois do Messias, pós-Messias. Nós entendemos que, da mesma maneira que a apóstola falou sobre a festa de Yom Kippur, eu também creio fielmente que a volta do Messias, a segunda volta do Messias, será numa festa de Yom Kippur. A hora que a trombeta soar, vai acontecer os acontecimentos lá de Apocalipse. Mas o porquê disso? Toda festa, quando nós vamos estudar, ela tem um fundo escatológico. Toda festa, independente. Tabernáculo, a glória manifesta do Senhor. Pentecoste, também. E Pêssage, qual que é o fundo escatológico dessa festa? Cadê? Quando nós vamos mesclando os dois cenários, saída do Egito e um futuro, quando o Senhor voltar. O povo não estava saindo do Egito e entrando na terra a qual o Senhor havia prometido? Se a gente for parar para analisar o mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos sendo escravizados por um padrão
do mundo, nova era, as coisas que dominam aí. Eu falo a gente sendo escravizados por conta que nós vivemos numa sociedade que está incluída nesse padrão. E a Bíblia é bem clara que nós vamos precisar passar por esses processos, tribulação. Eu não quero entrar nesse tema, mas o que é que nós precisamos entender? Da mesma maneira que foi preciso o cordeiro ser morto para o povo poder sair do Egito, nós queremos que Yeshua, o cordeiro, foi morto. Em 1 Coríntios vai falar muito sobre isso, que eu vou ler com vocês. 1 Coríntios 5. O cordeiro foi morto. Então, para nós adentrarmos na terra, na Nova Jerusalém, o cordeiro, ele, representado por Yeshua, vai nos levar a adentrarmos essa nova cidade. Por isso o fundo escatológico disso. Mas só que nós temos que estar cientes de uma coisa. Antes do povo celebrar a Páscoa, eles passaram por 9 pragas. Se nós vamos passar e adentrar a esse novo ciclo, nós vamos precisar passar por essas pragas também da mesma maneira que o povo passou. Não creio que vai ser praga, o gafanhoto. Tem eu estava estudando, eu falei, gente, João vai falar que tinha um gafanhoto gigante. Eu creio que pode ser que esteja, mas você já viram um helicóptero militar? Tanto que o corpo dele parece um gafanhoto. É uma transliteração. Teve as pragas lá do piolho, águas tornando sangue. Para os dias de hoje vai acontecer praticamente as mesmas pragas, só que com um outro cenário. Um cenário de guerra, um cenário de fome, um cenário de caos, guerras e rumores de guerra. Mateus 24 vai deixar isso bem claro. Doenças, a gente já viu um pouco, parte bem pequena de como foi a Covid. Então, nós entendemos que para nós adentrarmos a esse novo ciclo, nós precisamos celebrar o Pessa. Porque nós vamos, eu creio em nome de Yeshua, que nós vamos adentrar a Nova Jerusalém como filhos escolhidos dele, na qual nós fomos remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos celebrar as festas, independente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, porque as festas são algo que acontecia antes da fundação do mundo e o Senhor nos agraciou para podermos celebrar essas festas. É algo que existia na eternidade e Ele materializou aqui na terra para que nós como filhos, possamos ter acesso a essa parte da eternidade. O Senhor, Ele coloca isso dentro da gente. E como todas as festas, ela remete a Yeshua. Nós vemos o quê? 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, eu vou ler aqui, está mais fácil. 1 Coríntios 5, 7. A partir do verso 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos as festas não com o pão, com o velho fermento, nem com o fermento mau, fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento e da sinceridade da verdade. Yeshua é o nosso Cordeiro Pascual, que foi entregue para que nós possamos adentrar a um novo período, um novo recomeço. Porque, deixa eu abrir aqui novamente. Cadê, gente? Isso. A festa da Páscoa, ela começa dia 14, vai até a ceia dia 15, e até dia 21 é celebrada a festa dos pães ázimos, ou a festa do pão sem fermento, ou matzá no caso. Por quê? Quando nós vamos estudar, o fermento ele remete ao pecado, a coisa
mal que perece a nossa caminhada cristã. O povo, quando ele saiu do Egito, por que chama festa dos pães ázimos? Porque eles precisavam fazer o pão para celebrar a ceia, só que eles precisavam ser rápido. Então, se eles colocassem o fermento, eles precisariam esperar o pão fermentar, para que eles pudessem assar e assim fazer a ceia. Isso seria o tempo que os egípcios chegariam e não deixariam eles saírem mais. Aqui a palavra vai falar que eles comeram já calçados e vestidos e com o cajado na mão, para a hora que comesse eles, saísse correndo do Egito, porque eles sabiam que quando acontecesse a 10ª praga, o faraó ia se revoltar e falar assim, opa, vocês não vão sair não, culpa de vocês, meu filho morreu, não vai ter saída mais, agora vocês vão ficar aqui e vão sofrer a minha ira. Então, a festa de Páscoa remete aos 8 dias de ação de graça a Deus por seu resgate da escravidão do Egito e pelo surgimento de uma nação e a sua preservação contínua. E essa celebração é mostrada no Velho e no Antigo Testamento, pois a Páscoa simbolizava o cumprimento da promessa feita a Abraão de torná-lo em uma grande nação e trazer o Messias a partir da sua descendência. Então nós entendemos que a festa de Páscoa ela remete ao Messias pelo sangue aspergido no umbral da casa, pelo cordeiro que foi morto e pelo fermento. Porque nós entendemos que quando nós estudamos, quando nós servimos, nós precisamos eliminar da nossa vida o fermento, aquele crescimento rápido, aparentemente, porque nós vestimos uma máscara quando nós estamos tendo esse crescimento rápido, dizemos que estamos servindo, que estamos fazendo a coisa certa, mas por dentro está tudo fermentado da maneira errada. O Senhor ele quer dar uma velocidade, mas da maneira certa. Ele não quer dar uma velocidade para que você cresça e se torne aqueles bichos de 7 cabeças lá, um monstro. Não é assim. Não é assim que o Senhor quer. Então, o Cordeiro Pascual refletido diretamente a Yeshua. Por isso que Yeshua morre às vésperas da Páscoa. João 19 fala isso. Ele precisaria morrer nas vésperas da Páscoa para que ele fosse o Cordeiro Pascual. Que pelo poder do sangue dele, nós fomos revestidos, remidos e comprados. O fermento remete ao pecado, aquilo que incha rápido. Remete também ao poder, ao mal que habita em nosso meio e que afeta a nossa vida. 1 Coríntios fala muito bem disso, que nós precisamos eliminar. Paulo fala que não é bom que haja fermento em meio de vocês. Porque o fermento... Se você tem uma massa fermentada, você não precisa colocar o fermento na outra massa. Basta você encostar uma massa na outra, que o fermento que está naquela massa vai passar para outra. Então, se eu estou fermentado com ira, se eu estou fermentado com pensamentos maus, com tristeza, se eu chego num irmão que está de boa com o Senhor, eu vou fermentar aquele irmão e ele vai acabar sendo contaminado também. Por isso que Paulo fala, não é bom que haja fermento no meio de vós. Para que nós possamos atingir a estatura de maturidade que em Efésios 4 vai falar, nós precisamos o quê? Entender que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Da mesma maneira que nós entendemos diversas coisas, eu acho que o fundamento é entender que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Para que não haja fermentação dentro da igreja. Porque a Páscoa, ela vai remeter à pureza também. Nós entendemos que quando o Senhor... Igual a gente estava estudando na Paraxá dessa semana, por que houve a matança no Egito, da semana passada, perdão? A matança toda aquela, porque eles não poderiam adentrar a terra da promessa do Senhor com os pecados do deserto. Eles não poderiam adentrar. Então eles não poderiam sair do Egito com os costumes do Egito, embora alguns saíram, e lá na frente a gente vê o que acontece. O povo querendo voltar, as cebolas do Egito, os pepinos. Então, nós entendemos, a partir do momento que nós entendemos e colocamos o Senhor como nosso Cordeiro Pascual, nós vamos viver a plenitude da sua glória. Porque a partir do momento que eles entenderam a Páscoa e passaram a celebrar, eles saíram do Egito, a palavra vai falar que saíram com a cabeça erguida, com os olhos fitados no alto. Então, o Cordeiro Pascual, antes do nascimento de Yeshua, já havia uma manifestação da glória dele. Entende? Então, nesses dias, nós entendemos que nós estamos vivendo um prelúdio do fim. Entendemos que
estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas quando nós entendemos que Yeshua, nosso Cordeiro Pascual, a qual o sangue dele foi aspergido sobre nossas vidas, e nós entendemos que nós estamos debaixo da cobertura desse sangue, nós entendemos que nós vamos viver a plenitude da glória do Senhor. Da mesma maneira que o povo saiu do Egito, celebrou e saiu do Egito e viveu o que viveu no deserto, maná caindo do céu, cordonizes, as roupas que não acabavam, os sapatos que não acabavam, à noite a coluna de fogo, de dia a coluna de fumaça para fazer sombra, para que eles pudessem caminhar. O Senhor falando diretamente com Moisés, as tábuas da lei no deserto. Então, a glória foi manifesta após o Pêssach. Então, nós entendemos que para os dias do fim, nós precisamos celebrar, não só Pêssach, mas as festas bíblicas, para que a glória do Senhor seja manifesta a cada dia mais.